Você ouve agora Papo Político, com Fabiana Pulcinelli. Olá, Fabiana, bom dia. Olá, Luiz Geraldo, bom dia a todos os ouvintes. Fabiana, um assunto importante para ser debatido, para a gente saber das propostas dos candidatos, se o que está sendo apresentado de fato traz alguma mudança ou não para o cidadão na área da segurança pública. Nessa semana já falamos aí sobre meio ambiente, já falamos sobre a economia e ontem falamos de minorias. Hoje vamos falar da questão segurança pública. Convidamos o especialista em segurança pública, coordenador da Perícia Criminal e Ciência Forense do IPOG, o Valber Pinheiro, para falar com o ouvinte CBN Goiânia. Valber, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes. Valber, quando a gente fala de segurança pública, há uma questão importante que é o imediatismo, né? Quando há uma questão aí da falta da segurança ou a sensação de insegurança, medidas são cobradas em medidas imediatistas. Ao mesmo tempo, é preciso um debate importante e claro a respeito de política pública para a área da segurança pública. Como dividir as duas questões e ter as duas questões são importantes de forma correlatas e aplicadas aí dentro de um programa de governo. Você percebeu isso, alguém, nas propostas que estão sendo apresentadas para a população ou não? A questão de propostas em campanhas é que uma boa parte delas são bem eleitoreiras, né? Nós sabemos que essas visões imediatistas são praticamente impossíveis de serem implantadas, né? Então, independente de quem seja o candidato, quando você propõe dobrar um efetivo de quantitativo de pessoas, nós já sabemos que isso é impossível, isso é um concurso público, depois vai para um processo de concurso, depois vai para uma academia, vai ser formado. Até você colocar, por exemplo, um soldado na rua, demora-se quase um ano e meio após o concurso, né? Então a gente tem que saber que tem que existir um projeto de segurança pública e nós sabemos que a sociedade hoje, ela tem cobrado isso, né? Agora, nós precisamos de políticas a longo prazo. E sabemos também que, como segurança é uma questão de Estado, o governo federal também precisa, né, contribuir com os estados em função disso. O Estado hoje não tem condições sozinho de suprir as necessidades de segurança pública. Agora, Valber, na sua opinião, o que deveria ser, então, a prioridade aí no plano de governo dos candidatos ao governo estadual? O que eles deveriam priorizar com melhores soluções, melhores medidas para melhorar a situação, considerando principalmente o fato de que alguns estados brasileiros conseguiram reduzir os índices de criminalidade e aqui em Goiás ele aumentou, mesmo havendo essa dependência do governo federal, a necessidade de uma maior participação da União, mas é um problema que afeta todos os estados e aqui em Goiás a gente viu o crescimento desses índices. O que é preciso fazer? Olha, Fabiana, eu acho que o ponto crucial disso é uma reformulação que a gente precisa do Código Penal. Hoje a sensação de impunidade, ela é muito grande. E quando você vê uma reportagem de vocês, onde você mostra 3 adolescentes de classe média praticando assalto apenas pela adrenalina, quebra um pouco do paradigma da questão social que envolve a segurança pública também, né, questão de Estado. Agora, se a gente for analisar, estava vendo pesquisas, Goiás recebeu um prêmio do TCU, em que ele coloca Goiás como segundo lugar em investimento em segurança pública. Então a gente sabe que não é apenas uma questão pontual de investimento. Precisa ter uma política a médio e longo prazo de segurança pública. Agora, os índices de criminalidade são peculiaridades também das realidades que cada estado enfrenta, né? Então isso teria que ser estudado de uma forma um pouco mais profunda. Agora, é latente a necessidade de um projeto de segurança pública, independente de governo, ou seja, de qual governo esteja no poder, que seja de médio e longo prazo. Agora, essa questão da mudança na legislação, tornar as leis mais rígidas, se fala também na redução da maioridade penal, só que aí essa questão toda também cai lá na frente no problema da falta de vagas no sistema penitenciário. E aí, como ficaria? Eu acho que, assim, essa questão da maioridade penal, essa redução, eu acho que existem formas alternativas de se fazer. Eu não acho que seria a solução, né, imediata. Você vê que alguns países têm uma solução alternativa, que seria você julgar esses menores de acordo com um grupo psicossocial que faria uma análise, por exemplo, se ele poderia responder ou não como adulto,
e nesse momento você aplicar essas penas em cima disso aí. Ou seja, acho que nesse fator específico não havia uma necessidade direta de diminuição de maioridade penal. Com relação às leis, a gente observa que existe uma certa negligência do Congresso, ou seja, existe uma preocupação muito grande com outras coisas, mas nós não temos que viver um encarceramento. A sociedade não tem que passar por isso, né? Mas nós temos que ser mais rígidos em crimes que hoje são banalizados, como é a própria vida, né? Valber, uma outra situação é o investimento da segurança pública, ou se pensa a segurança pública apenas no viés do enfrentamento policial, e sendo que várias outras ações são necessárias para garantir essa segurança pública. Você percebeu alguma proposta nesse sentido que englobe isso ou não? Não, como eu lhe disse, né, fazendo uma análise de todas as propostas que até me foram repassadas, algumas delas realmente colocam essa questão da gestão da segurança pública em conjunto à sociedade, criando alguns conselhos, fazendo um investimento alto em tecnologia. Hoje hoje todo mundo tem dados estatísticos que nos permitem analisar quais são os crimes pontuais que acontecem exatamente em cada região. E dá para você tratá-lo de forma diferenciada. Então, acho que o investimento em tecnologia, o investimento nos institutos de criminalística, que eu acho que hoje a gente tem um índice muito ruim da ONU, dizendo que quase 89% dos inquéritos policiais não são solucionados em função da falta de apoio das áreas de perícia, dos laudos periciais que poderiam ajudar nessa percepção penal. Então, todo esse processo, a gente tem algumas propostas que são colocadas, sim, em função da divisão de responsabilidades em termos da sociedade, com a criação de conselhos municipais. Eu acho que o fomento à criação das guardas municipais, que eu acho que poderia ajudar nesse processo, né, não sendo apenas uma polícia coercitiva, mas sim de criar uma cultura de segurança dentro da sociedade. Então, tem algumas propostas interessantes, sim, se nós formos pensar de cada um dos candidatos. Valber, tem outras duas propostas que tramitam no Congresso, que já foram propostas e estão em debate, que criam polêmica também, que são a questão da desmilitarização da Polícia Militar e a descriminalização das drogas. O que você pensa sobre essas duas propostas? Olha, nós já temos assim, uma série de estudos com relação à descriminalização das drogas, né? Ou seja, independente do grau de potência de cada um dessas drogas, por exemplo, muita gente fala que a maconha pode ser usada de forma medicinal, como a gente tem em alguns países, mas a gente observa que ele é um trampolim para outras drogas. Eu acho que a descriminalização não é uma solução interessante, acho que tem que se ver políticas em formas de você poder fazer boas orientações e dar suporte a essas pessoas, né? Ela é interessante se nós pensarmos a longo prazo. Hoje nós vivemos num processo de violência que não dá para você ter uma polícia desmilitarizada, né? Eu acho que, assim, o que seria interessante é você ter o ciclo completo das polícias, né? Hoje você tem polícias fazendo certas ações e que não são complementadas. Eu acho que o ciclo completo seria muito interessante para nós não termos uma polícia fazendo um serviço, uma outra polícia judiciária fazendo outro. Eu acho que essa união maior entre elas seria muito interessante, mas a desmilitarização nessa atual conjuntura, eu acho que seria um tiro no pé. Eu acho que nós deveríamos pensar isso a longo prazo, à medida que a sociedade também evoluísse a ponto de nós termos uma polícia desmilitarizada. Valber, obrigado pela sua gentileza de nos atender. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Valber Pinheiro, especialista em segurança pública, conversando com o ouvinte CBN sobre as propostas apresentadas pelos candidatos. Fabiana, tema que está na onda, né? A falar dessa questão de segurança pública, um dos assuntos mais discutidos nessa campanha, né? Ficou mudo, Geraldo, eu não peguei parte da sua pergunta, mas sim, é um tema... Fabiana, eu disse que é o tema, talvez, um dos mais importantes colocado na campanha esse ano, né? Com certeza, um dos principais temas a serem debatidos, um dos principais problemas que tem afetado o Estado hoje, é de fato um problema que afeta vários estados, mas houve um crescimento grande dos índices de criminalidade aqui no estado de Goiás
nos últimos anos. Então, eu concordo que é preciso uma participação maior da União, acho que, inclusive, a própria presidente admite isso, propôs uma PEC para ampliar essa participação do governo federal nesse setor, mas eu também acho que algumas medidas podem ser adotadas pelos estados, tanto é que a gente viu alguns estados que tiveram uma redução de índices de criminalidade. Então, acho que alguma responsabilidade também cabe ao estado, e independentemente da questão da legislação, porque isso é uma discussão também que leva tempo, e eu acho que não pode ser muito simplista só pensar que tem que endurecer as leis, tem outros aspectos que precisam ser considerados. Fabiana, um bom dia para você, até amanhã. Um bom dia a todos, até amanhã. Tchau, tchau.